Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 36 ao verso 40. Diz assim a palavra do Senhor: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pai, eu quero te agradecer essa noite, a oportunidade e privilégio de mais uma vez estarmos na tua casa, e esse momento do culto para nós que é extremamente importante, porque até agora, meu Deus, nós oferecemos algo ao Senhor, em forma de cânticos, de ofertas, mas agora nós paramos para receber do Senhor algo, uma palavra que venha de encontro à nossa necessidade, seja ela qual for, porque o Senhor nos conhece. Então nós oramos e te pedimos: fala conosco essa noite, e que essa palavra encontre lugar no coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém, não? Amém. Muito bem, queridos, tem uma palavra que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta, e ele fala da geração dos últimos dias, e que nós acreditamos ser essa geração que está aí sendo formada e de alguma forma preparada ou não, mas que vai recepcionar Jesus à sua volta. Só que quando a Bíblia fala dessa geração, e o apóstolo Paulo fala dessa geração, fala que essa geração é uma geração muito difícil. Olha o que ele diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, presta atenção, porque essa palavra ela foi dita 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, ele profetizou, ele conseguiu fazer uma leitura de como seriam as pessoas dos nossos dias. E olha a precisão da palavra: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E ele termina dando um conselho para Timóteo, dizendo: foge também destes. É o diagnóstico da nossa geração. E olhando para essa geração, o texto que eu li para você termina com essa frase: salvai-vos desta geração.
O apóstolo Pedro, ele estava pregando o primeiro sermão, depois, quando a igreja é inaugurada, depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado na festa de Pentecostes. Essa pregação está acontecendo no dia da festa de Pentecostes, e no mover do Espírito Santo, na vida de um grupo de pessoas que estava reunido em Jerusalém. Então o apóstolo Pedro se levanta para explicar o que estava acontecendo e anunciar Jesus, e ele termina com essa frase: salvai-vos desta geração. E o apóstolo Pedro então vai passar para essas pessoas, ensinar para os seus ouvintes a necessidade deles terem uma resposta, deles terem uma postura para que eles pudessem ser salvos. Foi essa a pergunta que eles fizeram: o que faremos, irmãos? E eu espero que essa seja a pergunta sincera de todos nós, diante de dias, de tempos tão difíceis, vivendo, convivendo e assistindo tanta perversidade. O que faremos? Qual a resposta que nós precisamos dar? Qual a postura que nós precisamos ter para que a gente não seja igual a essa geração, para que nós não sejamos vistos por Deus como Deus está olhando para essa geração, para que no meio de uma geração perversa, corrompida e sem Deus, nós sejamos salvos? E o apóstolo Pedro, esse texto então vai nos ensinar isso, como ter uma experiência de salvação. Essa é a palavra da noite. Como ter uma experiência de salvação, porque é a partir de uma experiência de salvação que tudo muda na vida de um ser humano. Todo ser humano tem a sua história de vida mudada a partir da sua experiência de salvação. E eu vou mostrar para você nesse texto as respostas ou as posturas que precisamos ter se queremos experimentar a salvação que Deus tem para nós. Então vamos lá, presta atenção comigo. Primeiro, se eu quero ter uma experiência de salvação, primeira postura é de um coração compungido. O texto então abre, quando ele termina de falar, o texto, verso 37 diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, ouvindo eles a pregação que o apóstolo Pedro estava fazendo, ouvindo eles estas coisas, o texto diz, compungiu-se-lhes o coração. É a primeira resposta, é a primeira postura para alguém ser alcançado pela graça salvadora de Deus, é ele sair da indiferença, ele sair da dureza, porque tudo, irmãos, conspira para nós sermos endurecidos. O mundo trabalha, a gente vai convivendo com tanta perversidade, coisas que nós só víamos na televisão, hoje estão acontecendo nas nossas ruas. E a gente vai vendo a dureza, a gente vai vendo a maldade, às vezes dentro das famílias, a gente vai vendo essas coisas. Essa semana passada, um grupo de adolescentes no Rio de Janeiro preso por causa de um estupro coletivo. Como é que você consegue imaginar isso? Nós estamos falando de Rio de Janeiro, nós não estamos falando do meio de mato, não, nós estamos falando de uma cidade grande, onde a liberdade sexual entre os adolescentes e jovens sem Jesus é a coisa mais normal que tem. Você imaginar que ainda é possível um grupo de adolescentes, de jovens, nós estamos falando de universitários, pegar uma menina, levar para dentro de um apartamento e estuprar coletivamente. E a gente vai assistindo essas coisas, e a gente começa a se posicionar, até julgando, e até, no fundo, assim, falando bem feito quando acontece uma justiça, num país tão injusto, num mundo tão injusto. Quando a gente vê que um ladrão foi pego e alguém foi lá e linchou ele,
A gente assiste aqueles vídeos e fica assim, a gente não fala, né? Mas a gente que feito, esse desgraçado. Eu sou revoltado com ladrão. Então a dificuldade, o tal do ladrão é uma coisa que me revolta. Porque o cara vai lá, trabalha, uma luta para comprar uma moto, para comprar um carrinho, o cara vai lá e pega e leva. Trabalha para comprar um celular, o cara vai lá e rouba. Eu sou revoltado com ladrão. Aí quando alguém pega e vai lá dar uma coça, a gente não consegue ver um ser humano, a gente consegue só ver o ladrão, o desgraçado que roubou. E essas coisas vão endurecendo o coração da gente, a ponto de a gente começar a ver determinadas violências e a gente não sentir mais. E parece que essas coisas vão endurecendo o coração da gente, a ponto de a gente começar a ter até um certo prazer em olhar. Você quer ver uma coisa doida? O ser humano é perturbado. Às vezes você está assim, numa estrada e de repente vem um congestionamento. Aí você diz, gente, por que esse congestionamento? O carro não anda, aquela dificuldade. O que aconteceu? Um acidente lá na frente. Lá na frente aconteceu um acidente. As pistas estão livres, mas todo mundo tem que parar para ver a vítima debaixo do saco preto, porque está lá a perna jogada para um canto, a cabeça quebrada, e todo mundo tem que parar e olhar, e ninguém chora, ninguém se lamenta, ninguém vê um corpo vítima de um acidente e imagina, pode ser um pai de família, pode ser um filho de alguém. Não, sabe o que faz? Filma para postar na internet. Isso é o resultado, irmãos, da convivência do mal. A gente vai convivendo com o mal, a gente vai convivendo com a violência, a gente vai convivendo com a perversidade, e essas coisas vão endurecendo o nosso coração, a ponto de a gente chegar numa igreja, a gente ouvir uma palavra, e muitas vezes essa palavra passa, e não mexe com ninguém, porque o coração endureceu. E eu vou te dar uma palavra dura: não existe salvação para um coração duro. Se você não compungiu o seu coração, se você não amoleceu o seu coração, se você não se quebrantar diante de Deus, não tem salvação para você. A salvação começa quando nós somos capazes de chegar diante de Deus e nos dobrar. O texto diz que quando eles ouvem a pregação, o coração compunge, o coração quebranta, e a salvação começa aí, para mostrar que não existe homem duro demais, não existe mulher guerreira demais, empoderada a ponto de não ter que se quebrantar para ser salva, porque sem quebrantamento não tem salvação. A primeira resposta para termos uma experiência de salvação é termos um coração compungido diante de Deus. Que o Senhor essa noite encontre corações compungidos neste lugar, que você consiga vencer a dureza, que você consiga vencer a casca, que você consiga vencer todas as cicatrizes e que você criou até com argumento para se proteger, porque diante de Deus nós precisamos nos desarmar, diante de Deus nós precisamos tirar as armaduras. Diante de Deus, se queremos ser salvos por Ele, nós precisamos nos quebrantar. Ter um coração compungido é a resposta para a salvação. Essa é a primeira postura que o texto nos ensina. Segundo, se nós queremos ter uma experiência de salvação, segundo esse texto, depois de ter o coração compungido, o texto ensina que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu sei que é algo assim muito simples, e pode ser que para alguns soe como algo muito lógico, mas na prática não é algo muito normal de ser visto, e eu vou te mostrar.
O texto diz então, porque quando eles têm um coração compungido, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante de todas essas verdades que nós estamos ouvindo, diante da pregação que eu estou ouvindo essa noite, o que é que nós faremos? Aí o apóstolo Pedro respondeu-lhes Pedro, verso 38, arrependei-vos. Parece que Pedro está sendo simplório demais, mas não. Pedro simplesmente está dando a única resposta que aquelas pessoas precisavam, e a única resposta que nós precisamos dar para Deus. Uma resposta de arrependimento. E o arrependimento só vem depois que o coração se quebranta. Então, a partir do momento que você compungiu o seu coração, a segunda resposta é você se arrepender. E não existe um ser humano nessa terra que não precise se arrepender diante de Deus. Eu vou repetir para que você não se sinta diferente nem excluído. Não existe um ser humano nessa terra que não precise se arrepender diante de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. João, quando escreve as suas cartas, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. Se todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de arrependimento. Arrependimento é você ter a consciência de que está na direção errada e ter uma coragem, uma postura de dar meia volta. O nome disso é arrependimento. É a diferença do arrependimento para uma pessoa que tem apenas um remorso, né? Porque a pessoa que tem remorso por ter feito coisas erradas, na mesma direção do remorso, é a mesma direção que ela vai seguir a vida dela. O arrependimento faz eu voltar atrás. O arrependimento faz com que eu mude de direção. E essa é a postura para a salvação. Se você quer sair daqui hoje à noite, e se você quer ter hoje à noite uma experiência onde Deus vai mudar a sua vida, onde Deus vai mudar a sua história, onde você vai sair de um lugar na certeza que o seu nome foi registrado no céu, e você a partir de então é tratado como um filho de Deus. Se você quer ter uma experiência de salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados. Diante de Deus, porque sem arrependimento não tem salvação. A experiência de salvação depende disso, da sua coragem de olhar para você mesmo, reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus pecados, reconhecer o seu caminho mau, o seu, porque na perversidade da alma humana nós conseguimos ver o mal no outro. Não é assim? Na perversidade humana, nós não temos dificuldade de ver o erro no outro. Nós somos excelentes julgadores, irmãos. O nosso filtro para olhar o outro é extremamente rigoroso. Nós não aceitamos que as pessoas errem com a gente. Nós não aceitamos ver pessoas errando umas com as outras. Mas nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos erros diante de Deus, os nossos pecados diante de Deus. E o arrependimento, ele só acontece a partir desse reconhecimento, quando eu consigo olhar para mim mesmo e reconhecer que a vida que eu estou vivendo, as atitudes que eu estou tendo, desagrada o Deus que quer me salvar. E uma vida longe de Jesus, o caminho em direção a Ele é o caminho do arrependimento. É quando eu tenho coragem de chegar para Deus e dizer: pequei. É quando eu tenho coragem de chegar para Deus e dizer: me perdoa. É quando eu tenho coragem de chegar para Deus e dizer: eu sou um pecador, mas eu estou arrependido. Porque sem arrependimento não tem salvação.
A experiência da salvação vem depois do arrependimento. E não tem exceção. Não tem exceção. Não tem bonitinho, não tem riquinho, pobrinho, não tem pretinho, branquinho, lourinho, não tem exceção. Todo ser humano está na mesma situação diante de Deus. E a salvação é igual para todos. E essa salvação passa pelo arrependimento. Arrependei-vos. A salvação vem depois disso. Terceira postura, se eu quero ter uma experiência de salvação, depois de ter o coração compungido e me arrepender dos meus pecados, o texto me ensina que eu preciso me comprometer com Deus. Olha o que o texto diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e depois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, depois do arrependimento, Pedro fala da necessidade do comprometimento. Porque arrependimento sem compromisso, irmãos, é conversa fiada, né? É conversa fiada. E o que mais tem hoje são pessoas em relacionamentos superficiais, e às vezes vão transferindo esses relacionamentos superficiais, de amizades superficiais, de namoros superficiais, e alguns até de casamentos superficiais. Aí querem transferir esse relacionamento superficial para Deus, né? Então eu sou cristão, mas eu não quero compromisso com igreja, eu não quero compromisso com ninguém. Eu vou lá, assisto e vou para casa. Ninguém tem nada com a minha vida. Que lindo! Seria tão bom, irmãos, que se nós conseguíssemos convencer a Deus das bobagens que passam pela nossa cabeça. Mas Deus não se molda a nós. Nós é que temos que nos moldar a Ele. Não tem salvação para descomprometidos. Não tem. Quando ele fala do batismo, ele está falando de um compromisso que era público. Então você vai se arrepender e vai se batizar, você vai se comprometer diante das pessoas. E era um compromisso que hoje a gente vai, é lindo o nosso batismo, numa piscina, a gente tira foto, e é um momento emocionante para nós, para a igreja, para a família. Na época, o batismo era quase que um suicídio. Porque quando ela se comprometia em entregar a vida para Jesus, ela ia ser perseguida pelo Império Romano, e ela podia ser morta, porque ela assumiu publicamente que ela era uma cristã. Então naquela época as pessoas podiam até ter argumento, né, de vou esperar, acho que não está na hora, não sei se eu estou pronto para morrer. 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados depois dessa pregação, e 3.000 pessoas foram batizadas e assumiram publicamente um compromisso com Deus, porque sem compromisso não tem salvação. Esse cristianismo sem compromisso, irmãos, é de uma fé insegura. Por isso tantos cristãos que são inseguros na fé. É o que mais tem dentro das igrejas, e quando eu falo igrejas, de todas, seja evangélica, seja católica, o que mais tem são pessoas que assumem: não, eu sou cristão. Mas se você apertar assim, você tem certeza que se você morrer agora você vai para o céu? Você tem certeza, você tem convicção, se você morrer agora você vai para o céu? Você tem certeza? Não, Deus sabe. Quando a pessoa fala assim, Deus sabe, você pode ter certeza que o cristianismo que ela vive é um cristianismo sem compromisso. Porque todos aqueles que estão comprometidos com Deus sabem que o Deus que está comprometido com ela não falha. E o Deus que está comprometido
com a igreja é o Deus que garante salvação. Se você não tem certeza, é porque você não tem compromisso. E não existe salvação sem compromisso. Deus não te trouxe aqui só para passar a mão no seu ego e te chamar de bonitinho. Deus te trouxe aqui para te salvar. E para Ele te salvar, você precisa se comprometer com Ele. Todos precisam saber que você é dele. Você precisa assumir um compromisso e uma identidade de cristão, de servo de Deus, porque a sua salvação depende disso. E em quarto, depois de um coração compungido, depois de um arrependimento sincero, depois de um compromisso público com Deus, a experiência da salvação depende da nossa fé na palavra da salvação. Crer na palavra da salvação. Olha o que o texto está dizendo. Depois que ele fala, recebereis o dom do Espírito Santo, verso 39, ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, ele deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração. O que o apóstolo Pedro está falando? O que esse texto está ensinando? Que a fé naquilo que estava sendo dito era a resposta para que essas pessoas fossem salvas. Como assim, apóstolo? Irmãos, presta atenção. O que mais acontece num culto como esse aqui, ó. Não sei quantas pessoas tem aqui hoje. Talvez umas 700, 600, não sei. São pessoas que estão ouvindo essa palavra. Todos estão ouvindo a mesma palavra. Todos. E tem gente que está aqui falando assim: meu primo precisava ouvir isso. Meu marido precisava ouvir isso. Ah, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. E você pensa num monte de gente que deveria estar aqui para ouvir isso. Sabe por quê? Porque você acha que essa palavra serve para todo mundo, menos para você. A verdade é que se você está aqui, essa palavra é para você e não para quem não está. Porque Deus sabia que você estaria aqui. E essa é uma oração que eu faço quando eu estou buscando de Deus uma palavra. A oração que eu faço é essa: Senhor, o Senhor sabe quem vai estar lá. O Senhor sabe a necessidade que cada um tem e qual a palavra que cada um precisa ouvir. E se Deus te trouxe aqui, é porque você precisa de salvação. E você precisa ouvir essa palavra e dizer: se ninguém crê, eu creio. Se ninguém quer, eu quero. Se ninguém receber, eu recebo. Porque a minha salvação depende de eu pegar essa palavra e dizer: é para mim. Essa palavra é para mim. Porque existe também uma resposta, talvez como resultado de toda a dureza que vai acumulando no coração das pessoas, as pessoas começarem a achar que elas não são merecedoras da salvação, que elas não são alvos da salvação, que Deus é capaz de salvar qualquer um, mas menos elas. Tem algumas verdades por trás disso. De fato, nenhum de nós somos merecedores de salvação. Nenhum de nós somos dignos de salvação. Como nenhum de nós somos capazes de nos salvar a nós mesmos. Não. Isso só é possível porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Isso só é possível porque Ele derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Isso só é possível porque Ele deu a vida pela nossa vida. E se eu crer que essa palavra é para mim, independente de quem está do meu lado, porque Deus quer me salvar, se eu crer nisso, eu saio daqui salvo. Se eu crer nisso, eu vou experimentar
a mudança da minha vida e da minha história. Eu terei a experiência de ser salvo por Deus. Porque a salvação, ela vem depois que eu creio na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se crê, será salvo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, pois já passou da morte para a vida. Essa palavra é para você, porque Deus quer salvar você. Deus quer mudar a sua vida, a sua história. Deus quer que você saia daqui transformado. Deus quer que você saia daqui com o seu nome registrado no céu. Deus quer promover na sua vida a experiência que só Ele pode promover, a experiência de salvação. Apóstolo, como é que eu sei que eu preciso disso? Vou te dar alguns sinais. Primeiro, convicção. Se você não tem certeza que se morrer agora vai para o céu, você precisa então ser salvo. Esse é um primeiro sinal. Segundo, se você não tem paz. Se você precisa de cachoeira para ter paz. Se você precisa da beira da mar para ter paz. Se você precisa de um ambiente para ter paz, porque você não tem paz dentro de você, você precisa de salvação. Porque os salvos, eles têm uma paz que excede a todo entendimento. A alegria de ser salvo. Todo salvo, ele tem alegria de ser salvo. Se você não tem, você precisa de salvação. Essa é a palavra que Deus tem para você. Ele quer te salvar. Você só precisa dar uma resposta para Ele. Quebrante o seu coração. Não tem por que você se endurecer diante de um Deus que te ama. Se arrependa dos seus pecados, porque não é inteligente você insistir num caminho que não vai te levar para lugar nenhum. Presta atenção nisso. Toma essa palavra porque ela é para você. Dê uma resposta para Deus, que Deus quer salvar a sua vida. Fica de pé comigo, que nós vamos orar. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque esse é um momento que ninguém deve interferir. Ninguém deve interferir na minha decisão. Porque é a minha decisão com Deus. Então esse é o melhor momento para você. Não importa se você está acompanhado de um amigo, marido, esposa, pai, não importa. Feche os seus olhos, esqueça que tem gente do seu lado. Porque ninguém pode salvar você, e ninguém pode ser salvo por você. É você e Deus agora. Então a melhor coisa é que você tome uma decisão sem interferência de ninguém. Então feche os seus olhos, tente se desligar e esquecer que tem gente do seu lado. O que vão pensar de mim? Não se preocupe com o que vão pensar de você. Porque o que menos importa, irmãos, na eternidade, é saber quem pensou, quem não pensou no que eu fiz. E a sua eternidade é definida hoje. Eu queria que toda a igreja repetisse uma oração comigo. Toda a igreja, por favor, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu quero ser salvo desta geração. Por isso agora eu quebranto o meu coração, me arrependo dos meus pecados e eu quero publicamente me comprometer com o Senhor.
porque eu recebi essa palavra e eu creio que ela é para mim. Senhor Jesus, salva a minha vida essa noite. Amém.